Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite para o pessoal que está me vendo agora ao vivo, né? E boa noite, bom dia, desculpa, né? Boa tarde para quem vai conseguir estar me vendo depois na reprise. Não tem problema, eu sei dos desafios enquanto a gente passa, enquanto mãe, enquanto pai, né, na nossa organização do nosso dia, nesse novo cenário, nessa nova rotina. Mas é o meu convite, eu já deixo aqui no comecinho, para que você tire um tempinho para esse tempo de informação, né? E uma informação colocada em prática vai gerar transformação para você, para sua família. Vamos ver se alguém vai estar aqui com a gente. Também, né? Vocês têm um tempo aqui na live. A Sandra entrou. Vamos ver se mais alguém vai estar entrando. Boa noite. Para que a gente possa estar falando um pouquinho. O nosso tema de hoje é sobre regras e limites. Então no final, né, no final dessa live você vai ter o tempo de poder também trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, se você quiser fazer nesse momento aqui, ou vocês podem me mandar um direct também, que eu vou estar sempre abertos para responder para você, né, no que for preciso, no que eu puder ajudar. Eu vou estar dando início, né, para seguir a nossa rotina aqui do que eu tenho pensado para trazer para vocês hoje. Se você já tem me acompanhado há alguns dias, né, alguns meses, eu já fiz alguns outros vídeos falando um pouquinho sobre regras, sobre comportamento, e nessa live de hoje eu vou estar retomando e fazendo um resumo de tudo que a gente tem conversado sobre esse assunto. É claro que esse assunto não se encerra aqui, não se finda aqui. Tem muitas coisas disponíveis sobre, né? A gente poderia ter muitas horas, tem muitos conteúdos relevantes quando a gente vai pensar em se falar em regras e limites. Mas eu quero, se você é pai e mãe, né? Eu desejo e eu trouxe essas informações, né, e tenho me dedicado para que essas informações sejam relevantes para você no dia a dia. Também sou mãe, né, sou psicóloga, mas sou mãe de 2 crianças, e nesse novo cenário, né, que a gente tem passado mais tempo com os nossos filhos, né, ainda continuo trabalhando porque eu trabalho na saúde, mas a gente tem passado mais tempo com eles e conseguimos observar o seu comportamento, e nessa observação que eu tenho para trazer para vocês hoje é como que nesse período de observar os nossos filhos a gente precisa também se observar, né? Então quando a gente fala de regras e limites, um dos pontos muito importantes é entender o que você compreende sobre regras e limites, né? O que você tem aprendido ao longo da sua vida, que referencial você tem, né? Então, quando a gente pensa numa regra nova a ser colocada, ou se uma regra na sua casa não está sendo seguida, a primeira coisa a se pensar é qual é a importância dessa regra, né? Por que ela precisa ser seguida? Por que ela precisa ser colocada? Né? Isso vai dizer muito, e a gente tem que parar um tempo para observar as regras nas nossas casas e o que a gente tem colocado, porque trabalha muito com os nossos princípios, né? O que realmente queremos ensinar para os nossos filhos. E quando a gente coloca isso para pensar, quando a gente coloca isso para analisar, algumas coisas não são tão necessárias assim, outras coisas tomam uma importância maior, e nesse tempo de pensar, eu quero que você possa fazer essa prática essa semana, né? Quando a gente pensa numa regra, né, em algo a ser seguido na nossa casa, para nós, né? Por que ela precisa ser colocada? O que isso tem falado sobre nós e que princípios realmente queremos ensinar com essas regras? Porque assim, se você começa a fazer essa observação primeiro, né, que princípios e o que você quer ensinar, você já vai estar observando o que você já tem ensinado.
queremos às vezes ensinar determinada regra, mas os nossos princípios, o que acreditamos nesse momento, não está de acordo com aquela regra que a gente coloca para os nossos filhos. E é por isso que a gente nem nós conseguimos seguir aquela regra, porque não está de acordo com os nossos princípios, nos nossos princípios. E se não está de acordo, né, você pode rever os seus princípios ou rever as regras, né? Então, a primeira coisa é isso, porque já estamos ensinando, né, regras e limites desde o nascimento dos nossos filhos, de acordo, né, com o que temos de aprendizagem de regras e limites. Outra situação é que a gente tem que tirar um pouco essa forma pejorativa de regras, né, limites, disciplinar, né, às vezes algumas novas teorias ou alguns novos ensinamentos. Às vezes a gente tem observado uma onda na psicologia e em todas as áreas do conhecimento, às vezes com algumas limitações ou parece que se fala em disciplinar com pesar, como uma forma negativa. E isso não é o que compreendemos hoje, né? O que eu quero passar para vocês. Então tem que estar muito claro que trazer limites, trazer as regras, disciplinar o seu filho é uma forma muito positiva e saudável que faz parte do desenvolvimento humano dele, né? Então é necessário e é preventivo trazermos limites e trazermos as regras. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu quero que a gente possa sempre observar. É claro que eu vou trazer para vocês, né, algumas maneiras, né, mais saudáveis, mais efetivas, né, e preventivas também, né, para a saúde mental do seu filho, né? Temos formas e formas, mas o princípio necessitamos sim de regras, necessitamos sim de limites. Imagina um rio, né? Ele só é um rio porque ele tem as margens, porque ele tem um limite, né? Por isso que ele é reconhecido dessa forma. Se ele não tivesse aquela forma, né, as suas águas, né, se ele não tivesse aquelas margens, aquela delimitação, não seria um rio, né? Então, isso é necessário para o desenvolvimento infantil. Tenho falado em alguns outros vídeos para vocês do desenvolvimento cerebral dos nossos filhos, né? E lá também coloca, né, nossa primeira parte, né, já desenvolvida quando nascemos, essa parte de baixo do nosso cérebro, ela é responsável por emoções e por sentimentos fortes, né, pelo nosso instinto de sobrevivência, né? Mas ao passar do tempo, ensinamos, educamos, instruímos, disciplinamos, né, os nossos filhos a começarem a trabalhar com outras partes do cérebro que vai sendo formado, para que ele desenvolva capacidades, né, da parte executiva do cérebro, da empatia, né, do reconhecer o outro, de saber lidar, né, com as suas emoções, do autocontrole. Então é necessário que tenhamos esse pensamento, essa observação do que realmente, do que realmente estamos ensinando os nossos filhos, porque é necessário. A gente não precisa ver como algo dolorido. E se isso é dolorido para você, talvez é porque você está usando, né, ferramentas e formas que são doloridas, né? Se você tem uma consciência maior, uma informação maior, se você começa a aplicar, né, todos esses ensinamentos, você vai conseguir observar que isso vai acontecendo, né? E você, é claro que os efeitos, uma mudança de comportamento, colocar uma regra, uma mudança de regra, não é do dia para a noite. Por isso que eu vou passar alguns pontos para que vocês tenham a consciência e comecem a seguir alguns caminhos. Aqui não é receita, não é bolo de receita, tá, gente? Eu
reconheço cada família, nós temos as especificidades. Você realmente vai reconhecer o que é válido para você ali dentro. Eu não quero te trazer nenhuma convenção de que é isso que você precisa fazer, mas eu tenho colocado, né, nos meus conteúdos, eu quero que você tenha o desejo de mudar. Se você tem expectativas de ter um resultado diferente, você não quer mais ter o resultado que você tem tido, inicie um processo novo, né? Comece a fazer algumas mudanças em você, aplique nos seus filhos, né, na sua vida, e provavelmente, né, os resultados vão começar a acontecer. Então, para a gente explicar depois os passos lá de como que a gente pode colocar uma regra e ela ser efetiva, primeira coisa, eu quero que vocês tenham algumas considerações. As crianças e todo ser humano, nós absorvemos do mundo e aprendemos do mundo basicamente por 3 formas, tá? Tem a parte que já vem, que já herdamos, né, a parte biológica, mas aprendemos a maior parte dos nossos comportamentos. Primeira coisa, aprendemos fazendo aquele comportamento. Então, quando a gente executa aquele comportamento, quando a gente faz aquele comportamento, estamos aprendendo. Segunda coisa, aprendemos observando o comportamento de outra pessoa. Então, quando você observa o comportamento do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, estamos aprendendo também um comportamento novo. E o terceiro ponto é que aprendemos através das regras, das leis, do que é escrito, do que nos é passado. Não necessariamente precisamos sentir na pele, né? A gente não só aprende dessa forma, a gente também aprende lendo, tendo informação, como eu estou passando para vocês aqui, né? E a gente consegue ter esse aprendizado. É claro que se você se você começar a observar, é bem provável que quanto mais informação você tenha e você vivencia aquela aprendizagem, ela fica mais firmada na sua vida, né? Então não adianta também só lermos, ouvirmos e não conseguimos colocar isso em prática para sentir na gente como que essa aprendizagem vai se dar, tá bom? Então perceba, nós seres humanos aprendemos dessa forma, então temos que observar que os nossos filhos também estão aprendendo dessa forma. Ela vai aprender vivenciando aquele comportamento, mas ela também vai aprender quando ela observa o comportamento, e principalmente se aquele comportamento é repetidamente colocado para ela. Você tem uma regra, uma lei que você colocou, né? Uma informação que você tenta passar para ela. Mas se o que ela tem observado é contrastante, né? É muito diferente do que você tem dito para ela e tem falado para ela, se o que ela tem observado é muito diferente, isso entra em contradição na cabecinha dela, né? A mãe fala isso, vamos dar um exemplo. A mãe fala que eu não posso fumar, mas a mãe fuma todos os dias. Não querendo trazer culpa se você fuma ou não, né? Mas se essa é uma informação que você está tentando ensinar para o seu filho, né? Se você está tentando trazer essa forma de aprendizagem, dessa aprendizagem, ele também está aprendendo e mais massivamente observando o seu comportamento. Então, todas as vezes que pensarmos em colocar um comportamento novo para o nosso filho, a gente vai pensar em todos esses pontos, tá bom? Essa é a forma como aprendemos, né? Aprendemos e observamos e aprendemos os nossos comportamentos, e é assim que a gente vai se comportar nas diversas situações. Então, observamos com o que estamos trazendo de informação para os nossos filhos, mas também temos que ter muita atenção em como está o nosso comportamento e o que ele tem observado. Principalmente se você está falando com uma criança
pequena, né? Então, assim, a forma de informação pela fala ainda para ela é muito arcaico, né? Ela ainda não tem essa comunicação, né, da linguagem tão elaborada. Ela está aprendendo grande parte das suas informações pela observação e pelo que tem, como as pessoas têm tratado ela, né? Como ela tem reagido ao mundo. E aí depois de toda essa aprendizagem, com 3, 4 anos, a gente quer colocar uma regra totalmente diferente do que aquilo que ela já tinha vivenciado. Não estou falando que ela não vai aprender, né? E eu reconheço que ela vai aprender, você pode ter certeza. Mas esse processo é bem provável que seja um pouco mais longo, né? Porque até hoje ela estava aprendendo, observando isso. E a partir de agora você quer colocar algo de diferente. E não tem problema se você quer colocar algo de diferente, né? E a única coisa que você tem que passar por aquela observação primeira que eu te falei. Que princípio novo você quer colocar para você? Que regra, que princípios você tem para colocar para sua família, né? E para os seus filhos nesse momento. Né? Avalie você, né, se você tem um companheiro ou não, avalie essa regra e depois você vai colocar. Agora eu vou colocar alguns passos que a gente precisa ou que é possível, é o meu convite para que você, pai, possa caminhar nesses passos. A primeira coisa, a gente precisa trazer uma regra e um limite. Um dos primeiros pontos, ele precisa ser claro, né? Então, se você quer colocar algo, um comportamento novo, uma regra nova na sua casa, ela precisa ter clareza, e isso vai ser de acordo, né, com a idade do seu filho. Você tem que ter essa comunicação para que ela seja clara, porque o que acontece na maioria das vezes, e eu também já me peguei fazendo isso, né? Às vezes a gente tem uma regra pra gente, a gente não trouxe clareza para o nosso filho que essa é uma regra da casa, e depois a gente cobra o comportamento dele, né? A gente cobra porque é que ele entrou em casa com chinelo, sendo que a regra da nossa casa é que não se entra com chinelo, né? Ou se ele está em outro ambiente e a regra da sua casa era entrar com chinelo, mas ele vai na casa de alguém que essa não é a regra, precisa entrar descalço, e ele entra com chinelo, né? Ele não tem clareza daquela regra. Então, primeira coisa, se você repassa esses pontos, né? Se você está tendo essa dificuldade, a primeira coisa, reveja com seu filho se ele sabe dessa regra. Explique de uma forma clara, mas ele precisa saber que existe uma regra. Se a regra da sua casa é que as pessoas ao sair do cômodo têm que apagar a luz, né? Então, antes de ter uma consequência, antes de ter uma repressão, né? Antes da gente fazer esse passo, a gente precisa trazer clareza para os nossos filhos que existe aquela regra. Segundo ponto, aquela regra precisa ter coerência com a idade, com o comportamento do seu filho, né? Regras exageradas. Você vai falar para sua criança, eu tenho uma criança de 1 ano e 10 meses em casa, então eu vou falar para minha filha que ela vai assistir um filme e ela não pode sair do sofá por 40 minutos. O que vocês acham que vai acontecer? Né? Essa regra não é coerente com a idade da minha filha. Ela não vai passar 40 minutos sentada prestando atenção, muito menos do que isso. Se você tem uma criança dessa idade na sua casa, você sabe, né? Então observe a regra que você está tentando colocar, né? Que o seu filho obedeça, que ele siga, é coerente com o que ele pode te oferecer? A gente já tem falado com crianças com TDAH, com outros transtornos, não que essas crianças não vão seguir regras e que não é preciso, né, nós gerarmos essas regras, mas colocar uma regra exagerada, absurda, para algumas crianças ou para algumas idades,
é fazer com que aquela regra seja quebrada. E aí você vai ficar irritado, não, mas você tem que sentar, porque eu falei que era 40 minutos que você tinha que sentar e você tem que ficar sentado, senão agora você vai ficar de castigo, né? Então, nós temos que observar se essa regra é coerente com a compreensão, com a idade, né, e com o que você tem de realidade na sua casa. Então, ela não pode... Observe algumas situações que às vezes a gente coloca e que nem nós conseguimos conseguimos levar essa regra até o final, porque não é coerente com aquilo que a gente tem. Terceira coisa, ela precisa ter consistência. Uma regra, para que ela tenha efetividade, para que ela seja efetiva e que ela seja cumprida, ela precisa ser levada até o fim. Se você já deu clareza para o seu filho, enunciou a regra que existe, está coerente com o que ele pode te oferecer, você precisa manter essa regra e as consequências dessa regra até o fim, independente de choro, independente de birra, independente das resistências que vão existir. É bem provável que é nessa parte onde perdemos mais a nossa calma, criamos mais angústias, às vezes nos desesperamos nesse momento, porque a gente não consegue manter uma regra até o fim. Então, se você quer que essa regra seja colocada em prática, você precisa manter a consistência. Se você colocou que ele não pode comer a sobremesa antes do almoço, todas as refeições ele não vai comer a sobremesa antes do almoço. Se ele não pode ir dormir sem tomar banho, não sei, algumas regras que a gente tem em casa, ele não pode, uma regra em casa, eles têm que comer na mesa. Se ele precisa comer na mesa, todas as refeições você precisa garantir que ele vá comer na mesa e que todas as pessoas na sua casa comam na mesa, né? Então a gente precisa observar que essa nova regra, a consequência dessa regra seja levada até o fim, independente das resistências. Não estou dizendo, pai e mãe, que você não precisa acolher essas resistências. Você pode dizer para o seu filho, eu sei, né? Você tem vontade de... O chocolate é tão gostoso, eu tenho certeza que você quer comer ele antes do almoço. Mas ele é uma sobremesa, a sobremesa vem depois da refeição. Então, a gente precisa, você pode acolher o seu filho, mas a regra não vai ser quebrada por causa disso, né? Não depende, né? A consistência dessa regra não depende do comportamento que o seu filho vai ter, de choro, de birra, ou do que ele vai falar, do que ele vai trazer de transtorno naquele momento, e também não depende do seu humor. Então, se é um dia, agora a gente está numa rotina nova, né? Então, agora na rotina nova que a gente está de quarentena em casa, pode. Mas aí quando voltar às aulas, não pode mais. Então, hoje em dia ele vai poder dormir meia-noite, 1h da manhã. Mas aí quando volta às aulas, ele tem que dormir às 10, 9 horas. Isso, né, eu não estou falando que você não possa seguir isso na sua casa, mas é provável que quando você queira colocar a regra de dormir às 9, vai ser mais difícil. Um dia especial de férias, que não é o caso que a gente está vivendo, né, é diferente. Você vai explicar isso para o seu filho. Mas se você quebra essa regra a todo momento, e você também quebra essa regra a todo momento, a criança não pode assistir sem ver televisão e você assiste vendo televisão. A criança não pode pegar o celular enquanto está fazendo a refeição ou assistindo, mas você realmente está com o celular na mão. Então você não está tendo consistência naquela regra, tá bom? E um outro ponto muito importante, eu vou estar lendo as perguntas depois, tá bom? Se você
Dito tudo isso, a gente precisa ter clareza, você precisa ter coerência nessa regra, ter consistência de levá-la até o fim, e você precisa de muito afeto ao pensar em colocar uma regra na sua casa. Todos esses outros pontos, talvez às vezes a gente tem até mais, é mais fácil para colocarmos, mas a afetividade, quanto mais afeto, quanto mais disposição, quanto mais você tem um tempo de qualidade com seu filho e ele entende, e ele reconhece, e ele tem essa proximidade com você, é muito mais efetivo quando você vai colocar uma regra. Eu tenho falado isso em muitos outros vídeos. Nós estamos muito mais próximos de um patrão que está próximo de nós, que temos, né, ou um chefe, ou um coordenador que tem sentido as nossas angústias, que tira um tempo para conversar com a gente, nos ouve. Quando é colocada uma regra nova, é muito mais fácil a sua equipe seguir essa regra do que um chefe distante, que ele não tem um tempo para conversar, que ele não ouve as nossas angústias. E essa mesma situação você vai vivenciar dentro da sua casa. Se todos esses passos, esses 4 passos que eu passei para você, normalmente a gente não vai conseguir que uma regra seja cumprida porque quebramos, não seguimos um desses 4 passos. Então a gente tira um tempinho para você observar uma regra, pense só uma regra que você tem tentado colocar na sua casa e observe se esses 4 pontos estão conseguindo ser seguidos por você e por todas as pessoas que têm essa autoridade de passar essa regra na sua casa, né? Então, às vezes é o vovô, às vezes é a vovó, às vezes é o irmão mais velho, o pai, a mãe. E se você sente que algum desses pontos não está sendo efetivo, senta com todos que participam desse processo e conversa. Você lembra qual que é o primeiro princípio da conversa? Qual que é a primeira coisa a gente observar nessa conversa? O porquê dessa regra. Que princípio queremos ensinar para os nossos filhos com essa regra? E se esse princípio é um princípio de toda a casa, todos vão seguir todos esses passos. O seu filho não vai aprender de uma hora para outra, né? Todo comportamento novo é necessário muita consistência, muito treino, muita persistência. É assim que aprendemos, né? Então não é de uma vez. Não sei se vocês aqui, né, mães, né? Quantas vezes foram necessárias para que a gente aprendesse a fazer, sei lá, um arroz, para que a gente aprendesse a dobrar uma roupa, guardar, para que a gente aprendesse várias outras coisas que vocês já têm aprendido na sua vida, seja na sua vida profissional, né, ou familiar. Muitas coisas, né? Aprendemos muito, mas aprendemos nesse processo de muito treino. E nesse processo de treino, muita paciência. Paciência com você e paciência com seu filho, porque isso é um processo. Você vai estar ensinando uma vez e você vai ter que repetir. Eu também sempre trago esse exemplo, né? Que a gente fala assim, a gente vai em alguma igreja e a gente fala assim, nossa, mas o pastor está falando de novo essa palavra, né? Está trazendo de novo essa homilia. Mas por quê, né? E a gente fala, está trazendo de novo porque provavelmente a gente não aprendeu ainda, né? Aprendemos com repetição, com foco em repetição naquilo. E é dessa forma que realmente aprendemos e que o seu filho aprende. Então tenha paciência com ele, tenha paciência com você nesse processo, né? Porque você também está aprendendo a fazer, aprendendo a ser pai, aprendendo a ser mãe, aprendendo a colocar regras fora de você, né? É muito fácil, eu falo, se você já teve um professor de matemática, português, tem alguns professores que a gente fala assim,
Eles são ótimos em matemática, são ótimos em português, mas não conseguem nos ensinar português e matemática, né? Então isso é um aprendizado, né? Essa regra, essa instrução está muito bem colocada para você, mas é necessário um processo de trabalho, você seguir algumas informações, seguir alguns pontos para que essa regra, essa instrução que você já tem seja ensinada para o seu filho, partindo de alguns pontos, não só da sua capacidade de ensinar isso para o seu filho, né? A capacidade que o seu filho tem de absorver essa nova regra. Então, dê tempo, né? Que tenhamos paciência nesse processo, principalmente nesse tempo de quarentena em casa. Tenhamos paciência com nós, tenhamos paciência com os nossos filhos, mas sempre tenhamos em mente que nós somos os responsáveis de trazer essas novas instruções, essas regras, esse limite, é a nossa responsabilidade, né? Construir, né? Ou trazer esse material para que os nossos filhos construam essas margens, né? Esse rio, né? Ele precisa ser contido, mas é claro que cada rio tem uma estrutura diferente, né? Não é com repressão. E na semana que vem eu vou voltar a falar para vocês, né, como é que a gente trabalha com condicionamento, com a punição, com reforço positivo e negativo, para que a gente consiga que essas regras sejam seguidas, tá bom? De uma forma muito simples. E eu espero que vocês tenham compreendido esses princípios. Era isso que eu tinha para passar, né? Que a gente precisa observar esses 4 passos, observar por que essa regra é importante para nós e nos observar nesse processo. Tenha paciência com você, mãe, pai, tenha paciência com seu filho, mas tenha a observação que somos sim responsáveis e somos modelos nesse processo. Aprendemos observando. Então, com quem seu filho mais tem passado tempo nesses últimos dias? Provavelmente com você, pai e mãe. Então, se você observa que algum comportamento nele te traz dúvida, te traz angústia, te tira do sério, né? A gente fala assim, observe se realmente, como é que o seu filho aprendeu aquele comportamento, né? Faz parte biológica da constituição dele, mas grande parte é o aprendido, né? Ele aprendeu com você, tem aprendido com outras pessoas, tem aprendido com o celular, né? Então, assim, com quem ele tem aprendido dessa forma? Se você observa isso e você sentou todo mundo e quer trazer um novo conhecimento, uma nova aprendizagem, um novo comportamento, observe como que você vai conseguir mudar isso na rotina da sua família e na sua rotina e nos seus comportamentos, né, para que todas essas partes trabalhem junto. Porque senão um está trabalhando, né, um está escrevendo e o outro vem apagando. Um está escrevendo, o outro vem apagando. Um está escrevendo, o outro vem apagando. E aí a gente vê os nossos filhos crescendo e nós desesperados porque parece que ele não aprendeu nada do que a gente tentou ensinar. Sente, se observe e que seja um período não de culpa, mas que a gente te traga responsabilidade sobre esse processo, né? Eu tenho feito essas lives toda segunda-feira às 8h30 da noite. Nessa quinta-feira eu também vou estar trazendo uma live especial que é para você, pai e mãe, sobre esse período de quarentena, né? Então eu vou falar sobre mentalidade, mas com mais foco na nossa mentalidade de pai e mãe, como passarmos por esse processo, com rotinas diferentes, com finanças às vezes reduzidas, e eu quero falar um pouquinho disso com você, tá bom? Eu não sei se alguém aqui que está aqui comigo, que conseguiu estar até agora, tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida. Eu vou trazer mais exemplos na próxima semana,
né? De como conseguirmos colocar que a gente tem que pensar nos comportamentos, né, antecedentes, o que é o comportamento em si e a consequência daquele comportamento. Então eu vou estar falando um pouquinho dessa nova aprendizagem para te gerar informações diferentes e ter essa possibilidade de você conseguir observar, parar um tempo, analisar, trazer essa transformação para você e você trazer isso para sua família, tá bom? Não sei quem tá aqui, a Thaís, a Marciene, a Debiane. Aqui a Marciene falou que ela tem uma filha de 3 anos e parece que sempre está falando com a parede, né? Então, observe, Marciane, como é que você tem colocado essa regra, né? Uma regra, ela não é colocada no momento quando ela está sendo quebrada, né? Então, você senta um outro momento com a sua filha de 3 anos, ela ainda está desenvolvendo essa parte do cérebro, né, esse córtex superior, então ela está em desenvolvimento de algumas funções, que você consiga acolher ela no momento, conseguir observar por que aquele comportamento, né, é muito mais atrativo às vezes o quebrar a regra, o comer o chocolate é muito mais atrativo do que esperar o almoço. Então a gente tem que observar os nossos filhos, sentar com ele e ter muita repetição. Lembra que eu falei? A consistência. Observe esses 4 pontos que eu busquei. Se está conseguindo ser seguido. Se não está conseguindo ser seguido, comece a alinhar um pouco mais esses pontos. E aí depois você pode até me mandar uma mensagem se alguma coisa fez diferença. Né? Eu tenho pedido para vocês, gente, deixa um comentário, tira um print aqui da tela, escreve algo que eu preciso desse feedback. Se esse conteúdo realmente você tem conseguido colocar lá na sua casa, tem conseguido mudar algumas situações, pelo menos dessa mentalidade, do seu pensamento, da sua observação. Eu preciso desse feedback, mesmo que você não está vendo aqui agora ao vivo. Se você vai ver esse vídeo depois, escreve alguma coisa para mim ou me marca lá no Instagram, pode postar lá no Store, coloca lá @psi.mariarodrigues, que eu vou estar dando feedback também, né? E eu tenho certeza que isso está sendo válido para vocês. Tá bom? E esse conteúdo também vai ficar no meu canal lá no YouTube, para quem não consegue ver agora e tem disponibilidade para ver depois. Alguma coisa, mais alguma informação? Alguma pergunta? Então tá bom, gente, eu me despeço aqui, né? Foi bem curtinho. É um tempo de trazer alguns conteúdos, informações, mas eu tenho repetido que gere transformação, que gere uma resposta diferente aí dentro da sua casa, tá bom? Então eu te espero. Na quinta-feira a gente tem uma outra live que é especial para você, pai, mãe, sobre mentalidade nesses últimos dias. Até mais, boa noite!